A vida é feita de momentos, momentos que temos que passar, sendo bons ou ruins, para o nosso próprio aprendizado. Nunca esquecendo do mais importante, nada nessa vida é por acaso. Por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Gente, esta é uma frase, sabe de quem? Do médium Chico Xavier. E é com ela que nós começamos mais um Lado a Lado e sempre, evidentemente, muito feliz por estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje nós vamos falar sobre política. Na última semana, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e meio de prisão. Segundo os advogados de Lula, a ausência de provas configura um ato de perseguição política, com a finalidade de impedir Lula de participar de qualquer processo eleitoral. Enquanto isso, desde que a denúncia da Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva contra Michel Temer chegou à Câmara dos Deputados, o presidente intensificou o corpo a corpo com os parlamentares e fez do Palácio do Planalto uma extensão do Congresso. Levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo mostra que de 29 de junho até ontem, domingo, 82 deputados e 16 senadores foram recebidos pelo PMDBista. Um tempo muito curto para muita gente. Além disso, levantamento da ONG Contas Abertas aponta que o governo federal liberou em junho 134 milhões de reais em emendas parlamentares a 36 dos 40 deputados que votaram a favor de Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça, numa demonstração inequívoca do toma lá da cá, ou seja, eu te pago tuas emendas, mas em contrapartida você vota a meu favor. E para comentar um pouco sobre tudo isso, é que nós vamos receber aqui o nosso professor e jurista Alisson Mascaro. O Alisson, além evidentemente de jurista, como já disse, é filósofo do direito brasileiro. Ele também é doutor e livre docente em filosofia e teoria geral do direito pela Universidade de São Paulo. Obrigada, Alisson, pela sua participação mais uma vez. Uma alegria enorme, Beth. Tudo bem? Você é de pós-graduação da USP? Da USP. Da USP? Isso. Ah, que bom, hein? Você dá mais orientação no mestrado e no doutorado? Isso, lá da USP, exatamente. Ah, que bom, muito bom. Muito bem. Escuta, Alisson, me diga uma coisa. O que está acontecendo, hein? Que judicialização que está havendo no Brasil? Quer dizer, nada mais se define pela representatividade, parece pelo voto. Agora quem define são os juízes, é isso? Ou uma parcela deles, pelo menos. Você como advogado, e eu sei que a OAB tem feito críticas, enquanto entidade, bastante contundentes também do excesso de judicialização que se tornou as decisões políticas no Brasil, né? Como é que você está vendo esse momento? Beth, eu penso que nós vivemos um momento muito peculiar do quadro político do Brasil. Tradicionalmente, o Brasil é um país no qual o poder executivo tem uma influência enorme, historicamente sempre foi assim. O Brasil, desde o tempo do Império, tinha um poder absoluto do imperador naquele tempo e depois dos presidentes da República. Isto nós vimos também ao tempo da ditadura militar, a presidência da República tinha um papel fundamental, um poder extraordinário. Mas, nos últimos anos, nós estamos observando um dado muito peculiar. Nós estamos observando uma proeminência do Poder Judiciário de um nível que nós nunca tivemos na história do próprio país. Nós não percebemos, historicamente, um quadro com tal peso do Poder Judiciário, determinando, inclusive, as alternativas políticas da nação. Alguns dirão, isso está previsto na Constituição. É verdade, o Poder Judiciário é um dos poderes do próprio Estado brasileiro. Ao lado do Poder Executivo e ao lado do Poder Legislativo. É. No entanto, nós não tivemos historicamente uma proeminência tamanha de decisões judiciárias que implicassem tão profundamente a vida política nacional. Nós tivemos aqui uma espécie de chancela tácita, ao menos até o presente momento, ao impeachment da Presidenta da República. O STF não se pronunciou
no mérito desta mesma questão. O que foi um absurdo, na minha opinião, o STF se omitiu. Exatamente. Se omitiu, não sei se você acha o mesmo. Eu estava aqui, inclusive... Para um jeito ou de outro, mas ele tinha que se manifestar. Exatamente. Eu estava aqui sendo entrevistado por você no ano passado, exatamente ao tempo da votação do impeachment, e nós falávamos sobre isso. De fato, houve uma espécie de omissão que, para o campo do Poder Judiciário, nesse caso, representa muito para os destinos da nação, porque ao não ter falado nada, ao ter lavado as mãos, então chancelou uma opção política que o país viveu. Só que o caso do impeachment é talvez o caso mais simbólico, é a cereja do bolo, de um processo todo que está também nas bases do próprio Poder Judiciário. Então nós observamos a própria Operação Lava Jato e tantas outras dimensões do campo judiciário brasileiro interferindo diretamente na sorte política da nação. Claro, Beth, eu digo que não é somente o Poder Judiciário como mote próprio, como vontade própria de agir na política, só é possível que nós tenhamos essa proeminência porque também nós temos em conjunto um papel de louvor ao Poder Judiciário pelos meios de comunicação de massa. Sem isto não haveria tamanho poder do próprio mundo judiciário. E é interessante, por exemplo, que você vê o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá de Porto Alegre, que é que vai julgar o recurso do ex-presidente Lula em relação à condenação que o Moro deu a ele. Já está virando, os juízes daquele tribunal já estão virando vedete. Quer dizer, já aparece nas grandes, a principal rede de televisão do país, né, já está colocando e botando os juízes e tal. Olha, esse juiz é assim, é assado, porque esse aqui costuma votar desse jeito, esse aqui costuma votar... Quer dizer, uma falta de... uma exposição que, na verdade, o que eu vejo em outros países, por exemplo, é que o Poder Judiciário dificilmente ele fica tão exposto como está sendo no Brasil. O Supremo dos Estados Unidos, você nem sabe, nem ouve falar, não é? Porque as decisões são tomadas ali a portas fechadas, não tem esse negócio de você acompanhar ao vivo. Nem televisão eles podem ter. E é interessante que a televisão só mostra quando é algum julgamento que ela tem o total interesse, como foi o caso do julgamento do ex-presidente Lula, do julgamento não. Na verdade, quando o Lula foi questionado pelo Moro, que ela mostrou tudo que ela pôde, logo em seguida, né? Porque não pôde transmitir ao vivo. Né? Então eu penso, Beth, que nós temos de fato uma modulação para cima da exposição do Poder Judiciário, mas isso se deve, em uma certa medida, ao próprio Poder Judiciário. E daqui a pouco eu falo sobre isso. Há uma cultura judiciária no Brasil, de alguns anos para cá, de algumas décadas, que é fruto da Constituição de 1988. Esta Constituição apregoava de um modo muito candente, muito exposto, que o Poder Judiciário tinha um papel para a cidadania. Então, o Ministério Público, então os próprios magistrados, a própria OAB, se arrogaram a um papel de liderança na nação, que no começo, inclusive no pós-88, o Brasil vinha de uma ditadura militar. Este papel do mundo jurídico, Poder Judiciário, mas também o mundo jurídico lato sensu, Ministério Público, advocacia. Esse papel foi bastante progressista até mesmo. Foi a partir desse momento que nós conseguimos superar alguns dos entulhos do tempo da ditadura. O Raimundo Faoro, por exemplo, que foi presidente da OAB, né, teve um papel fundamental na abertura democrática, 70, né? Exatamente. Né, na luta pela abertura democrática, na luta contra a ditadura. E mesmo na década de 90, no pós-Constituição de 88, nós tivemos grandes conquistas que vieram do campo jurídico. De tal modo que, então, nós nos acostumamos a entender, isto o campo jurídico, a ideia jurídica se louva nesse sentido, nós começamos a construir uma dimensão de que o mundo jurídico e judiciário, por ser um mundo técnico e por ser um mundo que em algum momento foi progressista, ele tinha que ter um papel de proeminência em face dos poderes executivos e legislativos do país, que em grande medida estavam reféns ainda do atraso. Então, seria raro, naquele momento, nós observarmos conquistas legislativas, era mais fácil observar tudo isso pelo campo do Poder Judiciário. Tanto assim que o STF do Brasil, na sua atual conformação, que vem dos anos Lula e Dilma, é um STF que, para algumas questões, inclusive do campo dos costumes, ele se louva como um STF progressista. Sim.
No entanto... E, de fato, teve julgamentos importantíssimos. Um deles, por exemplo, a questão do uso das células-tronco. Sim. Né? Que foi fundamental, porque... E tantas outras dimensões que o STF teve um papel progressivo. A união civil de pessoas do mesmo sexo, homoafetiva. Então, todas são questões que foram postas e eles tiveram, de fato, uma decisão bastante avançada. Mas, nesse sentido, o uso do cachimbo entorta a boca. E nós tivemos, historicamente, nestas décadas, um louvor dos poderes judiciários e do mundo jurídico pelo grau de importância e de progressismo que isso representou para o país. Sim. Quando isto chega no ponto nevrálgico da corrupção, nós tivemos um país inteiro que estava acostumado a louvar o judiciário, e inclusive esse caráter progressista do judiciário, e quando este mundo jurídico, o judiciário junto com os outros campos jurídicos, quando isso encontra o combate à corrupção, de início nós não entendemos que poderia haver aí um jogo político estrutural maior do que aquele próprio do mundo jurídico judiciário de combate à corrupção em estrito senso. Depois de muito tempo foi que nós começamos a entender que também havia um alinhamento deste combate à corrupção, sendo um combate muitas vezes seletivo, pegando alguns lados do campo político, não pegando outros, ou demorando muito para avançar para certos outros setores da política, porque hoje alguns dizem, mas este mando judiciário, este combate jurídico à corrupção está pegando gente de todos os partidos. Depois de muito tempo, de uma espécie, certo espaço, e mesmo assim, parcialmente. O que não é verdadeiro. Exato. O que não é verdadeiro, porque nós tivemos aí recentemente denúncias, por exemplo, contra o ex-presidente do PSDB, o Aécio Neves, e candidato à presidência da República, a sua irmã, o seu primo, o Loures, né, aquele deputado Loures, que foi pego com uma mala de dinheiro, pelo vídeo mostrou a imagem, né, nada mais forte do que a imagem, e todos eles estão soltos e sem perspectiva. O Aécio, por exemplo, todas as denúncias que chegam contra ele no Supremo, o Gilmar Mendes arquiva. E eu não estou dizendo isso pelo fato de proteger um... Eu sempre digo aqui, várias vezes disse em outros momentos do programa, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quer dizer, você tem que ter as mesmas regras, elas têm que valer para todo mundo. Ela não pode ser mais rigorosa para um e mais amena para outros. Isso não é justiça. E isso nós vemos como um grande defeito do mundo jurídico e judiciário, mas é um defeito que se revelou a posteriori. No início não se dizia assim, e nós tivemos, inclusive, uma dificuldade em entender os defeitos e os vícios do mundo jurídico e judiciário, inclusive porque, para certos setores dos meios de comunicação de massa, interessava que fosse assim. Interessava que nós tivéssemos um corte seletivo no próprio combate à corrupção. Justo. Mas, mais importante, Beth, eu penso que nós estamos deixando de lado, talvez, o ator central pelo qual nós temos hoje uma proeminência jurídica e do judiciário, pelo qual os meios de comunicação de massa têm uma associação direta também com este tipo de horizonte jurídico judiciário. Eu penso que a grande questão pela qual nós estamos passando esse momento do país é o total alinhamento do capital brasileiro, e mais que isso, impressionantemente, do capital internacional, a certos interesses judiciários e políticos do país. Sim. É impressionante o quanto nós temos de alinhamento pelo qual o combate à corrupção destrói as empresas capitalistas do Brasil que mais estavam se projetando no plano internacional. É o caso da Petrobras, que é o caso da Petrobras, é o mais simbólico deles, exato. Mas também aquelas que disputavam o mercado de carne, de proteína animal. Porque o fato de você combater a corrupção, você combate as pessoas, não as empresas. As empresas têm que ser mantidas vivas. Você pune, então, os dirigentes dessas empresas se eles erraram e se for comprovado os desvios, as irregularidades, as ilicitudes. Agora, você não pode punir as empresas, a pessoa jurídica, porque você quebra um país. O Brasil hoje está numa situação econômica dificílima. Sim, e aí nós observamos o quanto esse interesse se alinha com grandes interesses internacionais, ou seja, a Petrobras é uma grande player do mercado do petróleo, e ela passa a ser destruída sistematicamente nas suas bases. As construtoras brasileiras tinham um mercado internacional naquilo que nós chamamos de mundo em desenvolvimento, América Latina, África. Era um mercado em franca expansão. Esse mercado é abruptamente cortado
e isso tem benefício de outras Claro, empresas. Eu concordo de outros países. plenamente com isso. Eu acho que tem uma pressão fortíssima do capital internacional sobre isso. Só vou te dar um exemplo da questão do pré-sal, né? O pré-sal nos governos Lula e Dilma era uma coisa que ia ser explorado pela Petrobras. Não havia nenhuma perspectiva de você abrir esse capital, nenhuma. Hoje você tem interesses da Chevron, que é uma multinacional da área do petróleo, talvez uma das maiores do mundo, e tantas outras. A Total da França Exatamente, pegou petróleo e para tantas ela. outras, e o governo falou, não, pode. E a Petrobras está tão enfraquecida que ela não consegue mais se impor diante dessas pressões todas. Então, o que nós verificamos, no final das contas, é uma espécie de alinhamento muito brutal entre determinados interesses do capital internacional, do capital brasileiro, e um certo plano político, um certo plano de mídia. Mas você acha que o Moro material, quer dizer, como é que funcionou isso? Por isso que eu fico bastante desconfiada, vamos dizer assim. Um juiz de primeira instância de Curitiba, de um estado, né, que não é um estado do ponto de vista político, não é um Rio de Janeiro, não é uma São Paulo, não é uma Brasília, né, mas que tem tudo isso e acaba sendo um protagonista de um momento político e com atitudes, no meu entendimento, extremamente autoritárias, que fere a Constituição. Eu falei isso várias vezes, no meu entendimento, em vários momentos, decisões dele, na minha opinião, estava rasgando a Constituição, né? Fere o Estado de Direito, né? E impede a ampla defesa que qualquer ser humano que é acusado de um crime, seja ele qual for, tem direito no Brasil e em qualquer lugar no mundo, salvo em países autoritários, né? Onde, lá na Coreia do Norte, você comete um crime, o ditador já manda te matar, já te encosta no paredão e passa fogo. Agora, o Brasil tem uma tradição já democrática. E como é que no Estado democrático de direito você tem um juiz que tem decisões que fere tanto esse Estado democrático de direito e as garantias individuais? Eu tenho falado muito a esse respeito para tribunais, para avaliações, inclusive do Ministério Público, das OABs do país. Eu penso que nós temos que ter algum grau de segurança pelo qual não podemos afirmar que haja uma espécie de linha de comando internacional para o Poder Judiciário do Brasil. Porque no atual momento da nossa leitura histórica, nós não temos ainda nenhum indício nesse sentido, nós não temos nenhum rastro histórico. São especulações. Para nos dizer que haja, por mais que haja uma espécie de alinhamento entre Estados Unidos e Brasil, a partir dos Estados Unidos, do interesse do capital de lá contra o daqui, nós não temos nenhuma prova do crime para dizer isso. No entanto, o que eu tenho insistido muito é com o fato de que nós temos aqui uma espécie de encontro de interesses. Isto é muito claro. Uma lógica judiciária do Brasil, uma lógica jurídica do Brasil, quando eu digo jurídica, passa por Polícia Federal, passa por uma espécie de cultura jurídica que tampa os olhos para certas coisas e põe uma lupa em certas outras coisas. Eu chamo isso, tem muitos textos nos quais eu falo a esse respeito, são as luzes e sombras do mundo judiciário. A depender de onde eu ponho a luz e a depender de onde eu coloco a sombra, eu faço tudo acontecer num caso e faço esquecer todos os outros casos. Muito bem. Você acha que isso, isso que você está dizendo, cabe nessas decisões que o juiz Moro tem feito? Eu digo que as sombras e luzes do judiciário são históricas em qualquer país e no Brasil inclusive. Nós temos uma tradição no mundo jurídico, judiciário do Brasil, de fazer jogar luzes onde nós não queremos, nas coisas que são objeto de contenda ou de oposição do país, e de fazer sombra onde se quer. Eu dou o exemplo, inclusive, do tempo do varguismo. O segundo governo Vargas, que foi o governo democrático do próprio Vargas, foi iluminado, foi perseguido juridicamente, judicialmente, de um modo tamanho que levou ao suicídio do próprio Vargas. Exato. Juscelino também, historicamente, foi combatido com forças violentas do plano jurídico e do plano político. Outros setores do país, no entanto, nós observamos inclusive os casos de corrupção da ditadura militar, aí vai a sombra. Nós não temos histórico, nós não temos relato, o pouco que se teve, nós não temos sequer notícia
do andamento dessas mesmas questões. Agora só para encerrar esse primeiro bloco nosso, as elites brasileiras, elas sempre, tradicionalmente, você citou Vargas, depois você citou o Juscelino. Nos dois governos, as elites se colocaram frontalmente contra as políticas, tanto de um quanto de outro. E o terceiro governo é o João Goulart. São os três, historicamente. Exatamente, que eram políticas mais inclusivas. O Getúlio foi o cara que fez a CLT, que agora acabou de ser destruída. Isso. Acabou de ser destruída. A consolidação das leis do trabalho, que dão segurança para a classe trabalhadora, que deram direitos para a classe trabalhadora. Agora acabou. Nós não temos mais nada com essa reforma trabalhista. Pois bem, as elites, na sua opinião, sempre se posicionaram a favor daquilo que se sempre representou, contrário às medidas mais inclusivas, mais democráticas, que esses governos sempre tomaram. Eu não tenho ilusão nenhuma, Beth. Nós vivemos um quadro histórico do país, e o atual momento, inclusive, é uma exponenciação disso. Nós vivemos um quadro no qual o Brasil é a história da luta de classes. Nós tivemos uma elite, e temos até hoje, extremamente perversa. Aliás, esta palavra não é minha, é do meu estimado colega, amigo Cláudio Lembo, que disse: Brasil e São Paulo têm uma elite branca, altamente maldosa. Ele falou isso quando ele estava como governador. Sendo governador do Estado. Sendo governador do Estado. As pessoas pediam para matar, enfim, era isso. A cultura da elite é esta. Então nós temos uma história no país na qual os progressos do povo são sistematicamente combatidos. E os governos, porque vamos lá, Getúlio, Juscelino e Jango não são três governos altamente progressistas. São governos, inclusive, de algum grau de contenção social. A CLT, que nós temos hoje como um escudo contra a decadência das condições do trabalhador, ela não veio simplesmente para favorecer a classe trabalhadora, ela veio para fazer aqui uma contenção de lutas das classes trabalhadoras que poderiam levar o Brasil a uma sociedade de pleno socialismo. Portanto, a CLT foi uma forma de tentar costurar as coisas e deixar em um certo grau médio. Mas o que nós observamos? O Brasil tem uma grande dificuldade em fazer uma espécie de associação da elite com o povo, inclusive para o progresso do capitalismo brasileiro. Nesse sentido, você acha que o governo Lula também foi um governo de conciliação? Ou o Lula teve políticas nos 8 anos de governo dele que promoveram, de fato, a ascensão social das camadas mais baixas, da base da pirâmide, e isso faz com que toda essa coisa mais enérgica em relação a ele, essas decisões, porque me parece que que o julgamento dele é carregado de um rigor muito maior do que tem sido em relação a outros cujas denúncias são muito mais contundentes, com provas materializadas. E o Lula acaba sendo, segundo até ele próprio e os seus defensores, os seus próprios advogados, que o que está se fazendo com ele nada mais é do que uma perseguição. Ele é hoje um perseguidor político, perseguido político do juiz Moro. Você concorda com isso e você acha que essa perseguição, ela se dá pela pressão das elites que descontentes com aquele modelo de economia que permitiu que os mais pobres pudessem ascender socialmente, ou você acha que de fato foram erros cometidos pelo próprio Lula? Eu quero que você responda isso já. Nós voltamos em 1 minuto. Temos que fazer um intervalinho. Não saia daí para você continuar conosco nesse assunto hiperatual do momento, que é aquilo que está acontecendo no Brasil, a condenação do ex-presidente Lula, os outros políticos que estão aí à espera do que está por vir. A gente não sabe se eles se manterão livres ou não sabe o que vai acontecer com o presidente Temer, se ele será julgado, se ele não será julgado, se o Congresso irá votar a seu favor ou contra. O candidato Aécio, que foi arquivado também a denúncia dele no Senado Federal. Enfim, são 2 pesos e 2 medidas completamente diferentes que vão ser analisadas aqui na continuidade do nosso programa, mais do que especial hoje, com o nosso querido Dr. Alisson Mascara. 1 minutinho, nós já voltamos.
A diferença de comprar no supermercado Big Bom é o atendimento, preço e variedade. No açougue temos carnes fresquinhas todos os dias, além das frutas, legumes e verduras, com preços especiais. Nas compras acima de R$ 150, parcelamos em até 3 vezes no cartão. No Big Bom é assim, você se sente em casa. Pensou em material personalizado? Imperium Bordados, na Rua Recife 311, no centro de Catanduva. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. Bem, voltamos ao nosso segundo bloco e eu já havia feito uma pergunta para o Dr. Alisson e o que você me diz disso? Beth, eu penso que a análise do que se passa com o próprio ex-presidente Lula e com os tempos do lulismo no governo, que envolve tanto o ex-presidente Lula quanto a ex-presidenta Dilma, nós precisamos separar algumas dimensões deste processo e do entendimento que a sociedade tem sobre os anos do PT no governo federal. Em primeiro lugar, a estratégia do lulismo, de alguma maneira, se assemelha à estratégia do varguismo e também do janguismo, que aqui é o velho PTB, aquele antigo partido trabalhista brasileiro, que não tem nenhuma relação com o atual PTB, mas essa estratégia foi uma estratégia de composição de classes, ou seja, a manutenção de uma certa ordem burguesa no Brasil, com ganhos para a população trabalhadora. Isto... Numa clara... numa questão mais conciliatória, podemos dizer assim. Uma conciliação de classes. Uma conciliação, na qual haveria uma espécie de ganho coletivo. Sim. Então, no tempo do varguismo, isso foi muito claro, a industrialização do país foi o seu mote. O Brasil saiu de agrícola para industrial. No tempo de Juscelino Kubitschek, que tinha outra dimensão de desenvolvimento. Era um país que iria se tornar urbano, abrir estradas, indústria automobilística, era uma outra dimensão e construiu Brasília. Sim. No caso de João Goulart, aí sim já era um governo muito refém das circunstâncias daquele período, mas ainda assim um governo trabalhista com ganhos para o capital. Nesse sentido, os governos Lula e Dilma são governos de uma espécie de neodesenvolvimentismo, uma espécie de conciliação entre a classe capitalista do Brasil e a classe trabalhadora. No que isto tem de errado para os termos desta solução brasileira do presente momento? De alguma maneira, era uma espécie de conciliação um pouco distinta daquela de Vargas. A de Vargas era eminentemente do capital produtivo, industrialização.
A do Brasil foi também do capital produtivo, mas também foi do capital financeiro. E, peculiarmente, nós observamos que há frações do capital em todos os países, e essas frações não necessariamente têm o mesmo interesse. E só dou aqui o exemplo para quem nos vê e nos acompanha. Eventualmente, para quem tem um comércio, e um pequeno comércio ou uma grande rede de comércio, para quem presta serviços nos mais variados setores, e para quem é da indústria, é muito interessante que nós tenhamos um desenvolvimento com pleno emprego. O plano emprego faz com que a pessoa compre na loja, esta pessoa então faz faculdade privada, o dono da faculdade privada ganha seu dinheiro, o dono da loja ganha seu dinheiro, a indústria produz mais. Há um certo setor produtivo do país que se encanta com essa dimensão de uma espécie de condição econômica melhor para as classes populares. Do outro lado, há setores que são basicamente do capital financeiro, dos mercados especulativos, que tem uma lógica econômica capitalista também, mas distinta dessa do capital produtivo. Os anos Lula e Dilma não desempataram a questão em favor de um dos dois lados do capital brasileiro. Tentaram fazer uma costura, inclusive, não só do capital com o povo, mas das frações do capital. Então os bancos ganharam demais, o mercado financeiro ganhou demais, mas também o capital produtivo. Poderia-se pensar na hipótese de que o capital produtivo do Brasil, comércio, prestadores de serviço, teriam uma tal condição de inteligência negocial que diria com que faria com que eles resistissem nessa lógica, nessa plataforma política. Acontece que isso não se deu. Quem dá a diretriz econômica do país hoje, não é só do Brasil, é do mundo inteiro, é o capital financeiro. E esse capital financeiro, por estrutura de interesse, ele vai contra esta espécie de resistência de um capitalismo nacional. Esse capital financeiro é altamente internacionalizado. Inclusive os gestores desses ditos mercados aqui no Brasil são pessoas que até são brasileiras, em sua maioria, mas são formados com a cabeça internacional, com o pensamento norte-americano. Claro. O inglês é a primeira língua dessa gente, não é o português. Portanto, por esta razão, nós temos uma espécie de ideologia que perpassa o capital brasileiro, que é a mesma ideologia internacional. E aí há o encontro, é que eu dizia agora há pouco. Nós encontramos o interesse internacional com um certo interesse do capital do Brasil. Vamos traduzir isso um pouco mais, né, para o nosso telespectador em casa saber o seguinte. Quer dizer, são governos... O Lula, de certo modo, fez um governo considerado progressista. Efetivamente, teve ganhos importantes. Não é? Todos ganharam. Os mais pobres ganharam, a classe média ganhou, transformou uma parte dos mais pobres numa classe C, que não existia, né? Da nova classe média, né? Não era aquela classe C+, mas uma classe C-, vamos dizer assim. E, mesmo assim, manteve as elites bastante satisfeitas do ponto de vista que a sua produtividade, seus ganhos, a sua lucratividade, seja em qual ramo fosse, seja no ramo financeiro, seja no comércio, seja na indústria, seja na agricultura, ganharam muito no governo. Muitos até um Você encontra pessoas que falam, olha, eu nunca ganhei tanto quanto eu ganhei no governo do Lula. Né? Isso foi um dado concreto. Vem o governo da Dilma, um governo, esse sim, com uma cara mais nacionalista, né? De preservar mais a indústria nacional, de defender mais a indústria nacional, aquilo que era do Estado, etc., etc. Né? Numa ação contra qualquer tipo de privatização, enfim. A Dilma, ela nesse sentido, ela é muito mais nacionalista do que foi o Lula. O Lula quase não foi, pelo contrário. Pois bem, aí hoje nós temos todo esse processo de denúncias, esse denuncismo todo, né? A corrupção, o combate à corrupção, nós já dissemos aqui e reafirmamos, todos nós somos favoráveis a se combater a corrupção. Agora, não pode combater a corrupção e destruir o país, não é? Porque aí as coisas não caminham. Então, o que eu quero que você me diga efetivamente é o seguinte: houve excessos nessas decisões jurídicas que nós tivemos nos últimos tempos, a última, inclusive, da semana que passou, na condenação do ex-presidente Lula,
Como é que você está vendo isso? Quer dizer, tem de fato 2 pesos e 2 medidas nisso? E o que se pode fazer para poder voltar a se respeitar o Estado de Direito e as garantias individuais das pessoas? Beth, seguindo nessa sequência de reflexão, eu penso que o decisivo, o mais importante pelo qual nós vivemos o atual momento do país, de fato, é uma certa lógica e um certo interesse do capital, volto a dizer aqui, financeiro brasileiro e internacional. Eu penso que aqui é o ponto-chave. A decisão sobre o que o país teve como caminho é uma decisão que foi tomada por pouquíssimos grandes poderosos do país. Mas, poucos bancos e poucas pessoas. Então, você acha que a condenação do Lula, por exemplo, ela é ligada a isso? Agora, como é que isto chega a coisas como condenação do ex-presidente Lula e, enfim, e o quadro jurídico do país no momento? Isto chega por algum grau de interesse, volto a dizer, destes capitalistas, mas também chega por um outro dado nesse sentido, que é a própria cultura e aquele plano que eu chamo de ideologia do país. O Brasil, tal qual os Estados Unidos também são desse modo, as nações, todas elas, de alguma maneira, têm esse perfil. O Brasil tem uma cultura muito própria. Esta cultura do país louva o rico contra o pobre. É uma cultura racista, inclusive. Louva o branco contra o negro. Louva, portanto, uma certa dimensão que constitui o arcabouço de entendimento das pessoas. Louva ainda o homem contra a mulher. Louva o homem contra a mulher e etc. Muito bem. Nesse quadro, o que nós temos como fundamental? Nós temos uma perspectiva pela qual é insuportável a certos setores da elite da classe média que o pobre ascenda ao poder. Portanto, a figura do ex-presidente Lula, ela representa psicanaliticamente para a sociedade brasileira algo de muito chocante. Soma-se a isto a sucessão do ex-presidente Lula veio por uma mulher, primeira presidenta da República mulher. Ou seja, nós temos um quadro no qual, para certo grau de conservadorismo do país, o pobre é o bandido sempre, não é o rico. Então, culturalmente, o mundo judiciário, inclusive, vê muito mais pobre na cadeia do que rico. Nós não temos uma cultura... E muito mais negro do que branco. Muito mais negro do que branco. De tal modo que, para esta cultura judiciária, é muito mais lógico tentar encontrar crime no ex-presidente Lula do que em outros políticos do país que tradicionalmente são homens do poder, homens brancos, o Lula também é. E que são fruto da elite. E, no entanto, não veio da elite. Portanto, nós temos um outro grau de dimensão nesse caso. Eu penso que nós não podemos descartar de modo nenhum um certo grau de cultura, que é uma cultura média no país. Eu não consigo, inclusive, dizer que é uma cultura exclusivamente da elite. Essa cultura é da elite como origem, mas perpassa o povo inteiro. Este louvor do dinheiro, este louvor do mundo masculino contra a mulher, este horror que se tem, por exemplo, até hoje no país contra o feminismo, que é algo tão simples e que a sociedade não consegue deglutir. Tudo isso que nós verificamos, por exemplo, contra a Dilma. A ideia de que a mulher não pode governar porque ela é do lar, ela não é do espaço público. Isso é uma tragédia nacional que vem de baixo acima, vem da elite e chega ao povo. Eu penso que este grau de dimensão cultural dá muita explicação, dá muito carreia, muita razão para aquilo que é o nosso atual momento. Mas, claro, nada disso seria decisivo, volto a dizer, se não houvesse aqui uma confluência de interesses estruturais do capital do Brasil. Quando juntam os dois, nós estamos, então, no quadro que vivemos na atualidade. E você acha, por exemplo, na sua opinião, condenar o Lula, parece que foi bem milimétrico isso, vamos condená-lo agora, porque aí vem o recurso, aí dá tempo desse recurso ser julgado para tentar tirá-lo fora. Você acha que, fundamentalmente, a condenação do Lula visa a retirada do Lula da disputa de 2018 ou as coisas não estão interligadas? Sim, o quadro, o jogo político é todo este para fazer com que nós não tenhamos a figura do ex-presidente Lula como candidato em 2018. E haja vista que ele tem hoje a preferência nacional, todas as pesquisas indicam isso, Datafolha, Ibope, Paraná Pesquisa, enfim, todos, o Vox Populi, todas colocam o Lula com uma dianteira, inclusive, bastante expressiva, para quem, inclusive, sofreu tantas críticas por parte dos grandes meios de comunicação, dos grandes veículos de comunicação, pela mídia. Então, você acredita que isso, de fato, pesa nas decisões jurídicas contra ele? Pesa, inclusive, porque o mundo jurídico-judiciário não podemos imaginá-lo, esse mundo do direito, como um mundo de imparcialidade ou de leitura estrita da norma jurídica. Eu insisto muito com esta noção
de que o mundo jurídico é composto de preconceito, de interesse, de linhas de força, de grupos que se organizam, de interesses, inclusive que perpassam plano econômico, político, social. Então nós não podemos imaginar que o mundo judiciário simplesmente lê uma norma, lê um caso concreto e tira daí uma sentença. No mundo jurídico se chama, essa técnica imparcial, se chama subsunção de casos concretos à norma. Nós depois damos essa justificativa. Nós encontramos num fato concreto uma certa norma que se refere a esse caso. Mas isso é a posteriori, porque a princípio toda a vida jurídica, e aí eu não falo simplesmente para os grandes casos, eu falo no dia a dia. Desde o policial que se depara com um certo ato que pode ser crime ou não, o delegado, o magistrado, o Ministério Público, o advogado, toda a cultura jurídica é feita de algum grau de interesse, algum grau de relacionamento, algum grau de linha, inclusive aqui, de relação social, e isso no plano pequeno e no plano grande. Claro que no plano maior nós poderíamos dizer, mas aí há as luzes que iluminam inclusive os defeitos de uma sentença, ou iluminam os interesses por detrás dessa questão. Só que num plano muito pequeno, porque nós vivemos uma espécie de quase monopólio da mídia. Então, agora, quando você condena alguém, e essas provas são tão frágeis, quanto no caso do ex-presidente Lula, da questão do triplex. Quer dizer, não tem nenhum documento que comprove, não tem o triplex no nome dele, tem uma foto que você não sabe onde é que é, né, dele com o empresário Léo Pinheiro, que, diga-se de passagem, não é nenhum poço de moralidade, pelo contrário, é um cara que teve problemas seríssimos. Então, quer dizer, como é que uma condenação pode ser baseada numa delação? Ou seja, é a mesma coisa eu chegar lá para um juiz e falar, olha, o Alisson matou alguém. A senhora tem prova? Não. A senhora viu a arma? Não. A senhora tem alguma coisa material, fez exame nas mãos dele, viu se tem pólvora, viu se não sei o quê, ele estava na hora do crime no lugar, não tem nada disso. Mas mesmo assim, a palavra de alguém passa a ser dada como verdadeira. Como isso não vai interferir, inclusive, em novas decisões judiciais, no momento em que você faz uma condenação com base nesse instrumento, né, da delação premiada, que, aliás, é um recurso muito recente na vida jurídica do país. Adotado, não sei por quem, mas é estranho essa questão, porque você prende uma pessoa, deixa ela lá 6 meses, 8 meses, 1 ano, e a prisão não é uma coisa boa para ninguém, eu acredito, né? Então, e aí chega uma hora que a pessoa delata até a mãe, porque como é que ninguém quer ficar preso, né? Então, e o que você acha disso tudo? Inclusive dessa questão da delação premiada. A delação é um instituto importado dos Estados Unidos para uma cultura jurídica que nós não tínhamos no Brasil, algo similar a isto. Interessa, volto a dizer, a certos setores da sociedade contra outros. Muito bem, mas neste quadro do que nós vemos como flagrante injustiça do país no mundo judiciário, a pergunta é, quando é que nós damos um basta nesta lógica de horrores ou nesta lógica de parcialidades do mundo judiciário? Nesse sentido, eu sou muito cético e eu sou muito pessimista. Todas as sociedades vivem um direito que é exatamente uma parcialidade. Se nós formos observar historicamente, um país escravagista como o nosso, um país no qual historicamente é o pobre que está aprisionado, as causas desta prisão em massa na história do país, no plano judiciário, são causas injustas de todo sempre. E nós não nos levantamos historicamente no Brasil, como também os Estados Unidos não se levantam contra esse encarceramento em massa, essa indústria da punição, essa indústria injusta da punição que tem lá e tem aqui. Claro. Então, eu não penso que na atual circunstância, inclusive, do mundo ideológico da nação, nós tenhamos força para nos levantarmos contra esse estado de coisas. Por mais que nós venhamos a dizer que as delações não são prova, que isto é uma estrutura, inclusive, de forçar, é quase uma tortura psicológica, prender para fazer com que alguém entregue o que se quer. Claro. É um direcionamento, inclusive, das provas no mundo judiciário. Muito bem, quando é que nós poderíamos dar um basta a isso? Quando a própria sociedade entendesse, então, sistematicamente, que nós vivemos um mundo no qual a estrutura jurídica não é desejada. Essa estrutura jurídica não é desejada. Pelo contrário, Beth, eu vejo que nós vivemos um mundo no qual
as bases da cultura da sociedade brasileira, infelizmente, são bases que louvam esse mesmo padrão. Vejamos nós, você mesma na própria Assembleia Legislativa se defronta com isso muitas vezes, a dificuldade que nós temos ainda hoje em defender os direitos humanos. São estruturas que para a sociedade são mal compreendidas e infelizmente para boa parte da população são objeto de ódio. As pessoas odeiam o respeito então a garantias, o respeito à dignidade da pessoa no plano judiciário. Claro. Então, se nós não operarmos uma mudança brutal, eu diria, inclusive estrutural e sistemática, no modo pelo qual nós entendemos as funções políticas na sociedade, muito dificilmente nós conseguiremos fazer com que, em alguns casos concretos, nós revertamos na opinião média da população aquilo que, no quadro geral, se pensa o contrário. Infelizmente, portanto, a luta é muito grande nesse sentido. Então, não tenho dúvida a esse respeito. E acho que passa, inclusive, pela questão da educação, da gente mudar a cultura do povo, não é? Para que as pessoas possam ter um outro olhar, um outro pensamento, para que essa questão do ódio, a gente não tenha isso se manifestando todos os dias do nosso cotidiano. É um ódio que se manifesta na política, é o ódio que se manifesta no campo de futebol, é o ódio que se manifesta nas ruas, é o ódio que se manifesta... Hoje mesmo, vindo para cá, eu estava vendo uma matéria de um advogado negro que foi impedido de entrar ontem num bar em Curitiba, pelo fato dele ser negro. Ele estava vestido com um terno preto, né, uma camisa, uma gravata, não pôde entrar porque, segundo as pessoas que estavam na portaria, ele poderia ser confundido como um segurança. Ele, muito pacificamente, foi embora para casa e colocou nas redes sociais. Ainda bem que ele colocou nas redes sociais, porque imediatamente a reação foi... Pelo menos a gente tem ainda um percentual de brasileiros que é sensível, que é carinhoso, que tem solidariedade, que tem senso de justiça. Porque tem uma parcela, infelizmente, hoje, que está tomada pelo ódio, pelo rancor, pela violência, e isso não vai nos levar, infelizmente, a lugar nenhum. Mas nós vamos voltar no nosso último bloco, já, para falar aí sim um pouco do governo Temer e do que a gente está aí, qual o cenário que nós podemos esperar das denúncias que não param do presidente da República, cada hora chegam novas denúncias, e como é que o Congresso está reagindo diante disso tudo. Nós já voltamos, num minutinho. Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva. Planeta Surf, agora em novo endereço, Rua Rio Claro, número 231. Você conhece o Paulo Zulu modelo, como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você é todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar.
Will Flores, flores para todas as ocasiões, decorações de casamentos, 15 anos, formaturas e todos os tipos de eventos. Cesta de café da manhã, bichos de pelúcia e muito mais. O nosso atendimento é personalizado. Oferecemos os melhores preços da cidade. Confiram. Will Flores, presente em todos os momentos de sua vida. Acesse nossa fanpage no Facebook e nosso site willflores.com.br. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. Voltamos com o nosso último bloco e eu queria aproveitar nesse bloco para fazer o seguinte provocação para você. Durante o período de impeachment da Dilma, nós tivemos assim milhares de pessoas nas ruas pedindo impeachment da Dilma, etc., pela pedalada fiscal, que nada mais é do que você usar o recurso de um órgão do governo para outro. Ela usou um recurso do Banco do Brasil para outras ações dentro do governo e depois pagou, mesmo assim, com base num parecer do Tribunal de Contas da União. Foi uma motivação, na verdade, uma motivação muito ordinária, vamos dizer assim, né, que levou ao impeachment da presidente Dilma e levou as pessoas para as ruas. Uma parcela da população foi para as ruas pedindo a queda dela. Bem, hoje nós temos denúncias gravíssimas contra o atual presidente, o Temer, né, que para mim nada mais é, sempre reafirmo isso, do que um golpe, a presença dele na presidência da República, e você não vê, infelizmente, uma reação por parte da população brasileira. Aquela mesma população que foi para as ruas pedindo o impeachment da Dilma contra a corrupção, não tem coragem de fazer a mesma coisa em relação ao presidente Temer. O que acontece? Me fala. Beto. Você que é um grande pensador, filósofo, professor da USP, etc., e um jurista bastante respeitado aqui no nosso estado. Eu penso que nós temos duas chaves de avaliação do porquê que a sociedade se alterou num momento e não se altera hoje, não se levanta hoje. A primeira chave é a chave mais fácil, é a leitura moralista, que é apontar o dedo e dizer: vocês se levantaram contra uma pedalada fiscal, aqui é uma corrupção sistemática, é mala de dinheiro, é gente fazendo de modo flagrante, inclusive, sendo pega com dinheiro na mão, e vocês não se levantam. Esta seria a atitude moralista de chamar a atenção para as incoerências das pessoas. O resultado disso, eu diria que é residual. Tem gente que para e percebe que agiu de um jeito em um momento, não agiu desse mesmo jeito em outro momento, então algumas pessoas, eu poderia dizer, melhoram sua compreensão de mundo. Mas eu penso que o resultado desse moralismo nosso é uma espécie de satisfação muito primitiva de dizer que sociedade incoerente. É mais do que isso. Para além do moralismo, é entender os mecanismos pelos quais uma sociedade consegue ter a proeza de se levantar num ódio tremendo contra a pedalada fiscal e não consegue sequer entender o que se passa no atual momento e sai de uma situação entender, né? E sai de uma situação de pleno emprego para uma situação de desemprego constante. Justo. E não consegue entender. Aí vem a questão central. Por que a população sofre, mas não se levanta? Então aí nós estamos lidando com a dimensão daquilo que constitui o entendimento das próprias pessoas.
E nesse sentido, aí há um erro brutal da política dos últimos anos. Nós não fizemos, nos anos agora Lula e Dilma, nenhuma disputa ideológica central na compreensão de mundo das pessoas. De fato, a sociedade brasileira ela foi se tornando, em termos de entendimento de mundo, uma sociedade ainda mais conservadora do que ela foi. Ela foi perdendo, inclusive, o espaço do esclarecimento político. Isso se revela por meio dos grandes aparelhos de comunicação de massa. As televisões, que são concessão pública, no Brasil, elas formatam o horizonte de mundo político das pessoas. E formatam as opiniões, a opinião pública. Sem que a própria sociedade entenda que isso é uma formatação, pensa que é o natural, é assim mesmo. Isso, é. Nós não tivemos, portanto, um arejamento na disputa dos meios de comunicação de massa, é muito residual até hoje. As pequenas televisões locais, os sites progressistas, os espaços no qual se pode dar um outro lado das próprias questões. Resultado, o povo estruturalmente é constituído de acordo com o interesse ideológico de 2 ou 3 ou 4 grandes meios de comunicação de massa. Enquanto isso existe, não é o que o povo é incoerente ou hipócrita. Hipócrita e incoerente, na verdade, não é nem hipócrita nem incoerente, é coerente com os seus interesses. São esses grandes meios de comunicação de massa que fazem então com o povo uma espécie de boiada e diz, odeiem este, amem aquele, não falem nada agora falem tudo sobre este. Inclusive nós observamos o canal de televisão mais visto no país, ele sustentou 1 ano de blindagem do atual presidente da República. 1 ano. E então imediatamente ele fez uma mudança de pauta. Sabedor, na verdade é que vamos dar o nome aos... A Globo sempre soube quem era o Michel Temer. Né? E automaticamente ela muda de papel em um certo dia. Mas como ela apoiou claramente o golpe, ela não poderia, né? Ao Michel Temer assumir a presidência da República, ela não poderia imediatamente... tanto é verdade que o que se ouve falar hoje é assim, é o golpe agora dentro do golpe, né? Exatamente, é uma versão 2 do golpe. É verdade. São 2 do golpe. E pode vir 3 ainda, etc. Pode. Bom, então o que eu digo é que, de uma certa maneira, isto que nós chamamos de hipocrisia da sociedade é também o controle das instâncias que fazem a opinião da sociedade ser uma ou outra. Nós não temos um direcionamento popular a partir de esclarecimentos políticos melhores. Nós tivemos muito pouca disputa política e ideológica no país nos últimos tempos. Talvez os tempos do final da ditadura tiveram uma espécie de movimentação geral da sociedade brasileira em favor da democracia. Então, a pauta da Constituição de 88 foi algo que unificou boa parte da população. Nunca totalmente, mas boa parte da população. De lá para cá, nós tivemos uma espécie de erosão desta politização social. Em troca do quê? Em troca do consumo. Hoje, o que unifica a sociedade brasileira é ser uma espécie de sub-Miami, sub-Estados Unidos, ou seja, o povo quer consumir. O governo que der melhor consumo é o governo no qual a pessoa vota. Esse tipo de ideologia política, inclusive, é uma desgraça para o próprio povo, porque nós não gestamos as condições estruturais para uma sociedade melhor de longo prazo. Você me falou uma coisa aí agora, que o governo que der as melhores condições para isso é o governo que a pessoa vota. Queria te fazer mais 2 perguntas nesse bloco. Primeiro, a primeira delas é a seguinte... a gente observou muito nessas eleições a figura assim, olha, eu vou votar nesse cara porque esse cara não é político. Né? Eu acho isso tão equivocado. Né? Pô, vamos pegar o Dória em São Paulo. Olha, vamos votar no Dória porque o Dória não é político, sabe? Ele é um cara que não é político, só que ele está fazendo tudo, está tentando construir tudo para poder ser candidato a presidente da República. Então, ele não é político. Aí o cara é prefeito uma vez, é prefeito 2 vezes, é prefeito 3 vezes, é prefeito 4 vezes, mas não é político. O cara é deputado uma vez, 2, 3, mas não é político. Mas pera um pouco, quem não é político não participa da política. Porque ao a pessoa, né, falar, não, eu vou participar de um pleito, eu vou concorrer a um cargo, ele é político, ele está na política, ele está disputando política. Então nós vamos desmistificar isso. E nós tivemos um pouco essa coisa nessa última eleição, porque cada eleição é uma eleição, né? Então a eleição de 2016 teve muito isso no Brasil todo. Eu votei nesse aqui porque não é político. Está todo mundo arrependido agora. São Paulo, você já tem um monte de gente arrependida de ter votado no Dória, porque a cidade está virando esburacada, porque não tem mais acesso à saúde, porque não tem mais creche, porque tem déficit de vaga nas creches, porque a passagem de ônibus aumentou, porque a insegurança na cidade piorou, porque a cidade está mais suja, uma série de questões. Mas tudo bem, mas votaram no Dória. Agora você não acha mais o eleitor do Dória. Pois bem,
Me fala um pouco disso, quer dizer, que fenômeno foi esse que levou as pessoas a falarem, não, eu não vou votar. Quer dizer, esse desgaste todo da política, que foi inclusive promovido pelas ações de uma parcela da justiça e pelas ações dos grandes meios de comunicação. E que redundou, cujo resultado foi esse. E esse resultado está sendo desastroso para a população. Vamos fazer o raio-x do porquê a sociedade chega nesse ponto que louva quem não é político, e exatamente quem não é político é o mais político. É o mais político. Todos são políticos, todos vivem em polis. Então, não há um ser humano que não seja político. Muito bem. Quais as causas desse louvor da não política? O primeiro desses elementos estruturais, eu volto a dizer, é que nós estamos cada vez mais mergulhados em sociedades que louvam o consumo. Então, para nós vendemos nas sociedades brasileiras e no mundo inteiro assim, a ideia de que a empresa é preferível àquilo que é público, o privado é preferível ao público. Então, aquele que é o gestor privado, o empreendedor, o homem ou a mulher que ganharam muito dinheiro, são pessoas louváveis em face daquele que eventualmente pensou no bem de todos e não só no seu. Muito bem, quais as causas disso? Sendo que o nosso país, inclusive, tradicionalmente é um país de cultura católica, e se nós tomarmos a figura do Papa Francisco, não combina muito bem com a nossa cultura, inclusive religiosa, essa visão de mundo. Um pedaço disso é uma cópia de uma explicação de mundo dos Estados Unidos, onde quem ganha dinheiro é aquele vitorioso, quem é pobre é perdedor. E pasme, nos Estados Unidos a ideia é de que Deus prefere quem é o rico e não quem é o pobre. Eu diria que há uma espécie, inclusive, de tristeza no país por termos tido um alastramento de uma certa cultura dita religiosa, que é uma cultura que promove, inclusive, o forte contra o fraco. E isto é uma espécie de lógica de religião. Deus é o Deus do rico, não é o Deus do pobre. Nós tivemos uma espécie de mudança cultural no país, nesses últimos 30 ou 40 anos, nós não acompanhamos, nós não entendemos de modo correto esse fenômeno, mas o fato é que hoje dizer de Deus é dizer em geral do poderoso contra o fraco. Então, é um Deus que as pessoas põem na boca dele o pior do ódio, é um Deus que odeia o deficiente, é um Deus que odeia os comportamentos sexuais alternativos, ou seja, isso é o mundo religioso de hoje. O Brasil é um país que se tornou mais conservador do que já era nesse nível. Mas isso é o pior na religião, óbvio. Né? Muito bem. Você colocar Deus nesta lógica é um horror, né? Agora, isto é um dado cultural do país, é um dado pelo qual, então, o capital é preferível a qualquer dimensão pública. Nós precisamos investir profundamente contra esta derrocada de compreensão do país e voltar a tratar aquilo que é de todos, aquilo que é o benefício comum, esta generosidade, fraternidade, que são princípios de uma sociedade socialista. Isso é muito mais preferível do que esta competitividade na qual alguém ganha e o resto perde. Beth, é impressionante como hoje no país ainda a palavra capitalismo soa muito melhor para o ouvido das pessoas do que a palavra socialismo. Ou seja, a ideia de distribuir, a ideia de dividir, a ideia que todos possam ter a comida, a casa, o pão, a educação. As pessoas têm ódio disso e a ideia de que alguém tenha tudo e o resto não tenha nada, isso para a cabeça das pessoas é o certo, é o correto, é assim que tem que ser. E quem não tem nada porque é vagabundo. Exatamente. Então eu penso que isso explica um pedaço das eleições, isso é que é duro, inclusive do ano passado e do atual momento. Ou seja, alguém que não é político, mas alguém que teve todo o dinheiro do mundo é melhor do que aquele que não tem nada. Portanto, é um certo sistema de explicação da realidade. Outra causa, é a causa muito primária, muito clara nesse sentido, volto a dizer, nós vivemos cada vez mais uma concentração dos mecanismos de informação da sociedade, pela qual, então, pouquíssimos meios de comunicação de massa dizem quais são os bons, quais são os ruins. E isso, inclusive, é tão chocante que a própria televisão, ela consegue construir um sistema pela qual, as revistas fazem isso, a pessoa que é odiada politicamente no momento, ela é tirada, a foto dessa pessoa é tirada pelo pior ângulo possível, ela, inclusive, o Photoshop estraga essa pessoa, e aquele que é o desejado do momento é a pessoa sempre sorrindo, sempre a melhor, sempre a pessoa mais bonita, ou seja, nós manipulamos a sociedade de um modo muito claro. O que se soma a isso também, Beth, é o quadro que temos hoje, inclusive, deste controle da informação pelos meios eletrônicos, redes sociais, o celular da pessoa faz com que ela tenha a informação do seu próprio grupo, e muito raramente essa pessoa tem a possibilidade de entender uma ideia contrária da sua. O que nós fazemos então?
grandes guetos sociais. Um certo gueto pensa tal coisa e todos reverberam. O que você disse agora há pouco, num bloco anterior, sobre o ódio das pessoas no dia a dia. Eu só encontro pessoas que pensam como eu próprio, essas pessoas reverberam uma certa posição de mundo e o ódio contra quem é inimigo meu, assim, um pensamento do contrastante. Então eu diria que nós vivemos um momento no qual é um acaso a eleição de 2016 que tem havido esta exponenciação do empresário contra o político. Mas não é um acaso que nós tenhamos a figura do ódio àquilo que seja a distribuição de renda, a distribuição de riqueza. O empresário que é político. O empresário, aliás, que sempre se locupletou da política para se beneficiar, para construir o seu patrimônio. Sempre teve ali juntinho. Sim. Você pegar o Dória, por exemplo, lá com o seu LIDE, que é uma entidade que ele tem, ele sempre se locupletou da política para isso, não é? Porque nós não sabemos, nós sabemos fazer a crítica do Estado, mas nós não sabemos fazer a crítica do capital. É muito difícil para as pessoas entender a crítica chegando ao mundo empresarial. Nós dizemos, a culpa é dos políticos, porque não tem casa, não tem comida. Sempre são os políticos, mas nunca nós dizemos a sociedade capitalista. Exato. Então nós temos dificuldade em avançar para o outro caminho. No entanto, Beth, aí vem uma questão de esperança no meio da desesperança. Isso. Eu penso que a sociedade, por mais que seja controlada, constituída para entender o mundo desse modo, ou seja, o poder econômico é superior a quem não tem, o racismo da sociedade, o machismo da sociedade, são as estruturas de sempre da dominação. Por mais que seja assim, tem algo de concreto que não se consegue mudar. E qual é? A sociedade em algum momento percebe na pele, no sofrimento do desemprego, da falta de condições, da falta de oportunidade para ter uma casa, para ter a educação dos filhos, etc. e tal. A sociedade percebe que o discurso não corresponde a um grau da sua própria vida vivida concretamente. Então a minha esperança é que, embora nós não tenhamos feito uma espécie de arejamento dos meios de comunicação de massa, embora a disputa ideológica da sociedade seja extremamente perversa para as lutadoras e lutadores em favor do povo, porque, volto a dizer, é uma constituição ideológica em favor dos poderosos e não dos pobres. Embora tudo isso, mas há a dimensão do sofrimento concreto das pessoas, e a sociedade chega um tempo, isso se vê em muitos povos do mundo, que por mais que nós venhamos a blindar a cabeça das pessoas dizendo é assim que tem que ser, não pense de outro modo, haja de tal maneira, por mais que isso aconteça, o povo não aguenta viver nessas mesmas condições. Claro. Então as sociedades, que eventualmente elas estão blindadas, parece que elas são perfeitamente dominadas e permanecem do mesmo modo e repentinamente tudo isso muda. Porque, na verdade, nós construímos um castelo de opressão para a sociedade, mas os pés são de barro. Ou seja, quem sabe em algum momento a sociedade acorda e percebe que esse sofrimento deve ser mudado em benefício da própria sociedade. E você muda isso com a política, né? Bom, eu agradeço demais sua participação aqui conosco. Beth, uma grande alegria. Muito ilustrativo, sempre nos trazendo informações preciosas, um debate importante que o Alisson Mascaro nos proporciona aqui no nosso programa Lado a Lado. E para concluir, quero dizer para vocês que nós aqui vamos continuar sempre lutando contra todo e qualquer tipo de injustiça, pelo bem-estar das pessoas, a favor do bem-estar das pessoas, a favor da promoção humana, e tudo aquilo que representa o contrário disso, o programa Lado a Lado sempre vai se colocar contra, porque o nosso Deus aqui não é o Deus que valoriza os mais ricos. O nosso Deus é o Deus que gosta de todos, é o Deus generoso, é o Deus bondoso, é o Deus solidário e é o Deus justo. E é essa justiça que nós vamos estar sempre buscando, independentemente de ser na vida pública, de ser nas ruas, de ser no trabalho, de ser nas relações sociais, nas relações humanas como um todo. Enfim, essa é a nossa luta, esse é um dos propósitos aqui deste programa e por isso que nós aqui trouxemos o Dr. Alisson para fazer esse debate nesse momento tão oportuno, que é um momento onde o Brasil está nessa efervescência e quem sabe, depois que passar tudo isso, nós possamos sair melhor desse processo. Mas só sairemos melhor se as instituições forem respeitadas, se a garantia de direitos for respeitada, se a nossa Constituição for respeitada, se a nossa democracia for respeitada, se as pessoas, sobretudo as pessoas que mais precisam, forem respeitadas. Aí nós vamos sair melhor, com certeza. Espero que vocês tenham gostado do programa. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um Lado a Lado com Beth. Fique agora com a programação da Nova TV. Um abraço a todos.